Olá pessoal, estamos de volta aí com mais uma entrevista gostosa aqui na Web TV Andradas hoje. Nós estamos tendo hoje o prazer de receber aqui no estúdio, né, a Eliângela Trevisan Barbosa, acertei? Acertou. O nome dela para mim era meio difícil, mas não é difícil, né? Para muita gente. Mas a gente erra acerta. Gente, quem não conhece, né, a Eliângela aí ficou 18 anos lá no Colégio Adventista, não é isso? Isso. E ela resolveu, né, seguir carreira solo. A gente brinca assim, né, mas é ela que vai contar um pouquinho da trajetória dela depois desses 18 anos aí, né, na escola. E ela é super conhecida aí, esposa aqui do nosso amigo ali, o Eduardo, do Empório Mantiqueira, né, também é nosso parceirão aqui. Eliângela, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme receber você aqui para você falar da tua nova fase aí, né, da sua vida. Obrigada, Rosângela. O prazer é todo meu estar aqui e eu acho que vai ser uma conversa bem legal, apesar também de eu estar um pouquinho nervosa. Mas a gente está em um bate-papo mesmo, sem intervalo comercial, é pra gente complementar para as pessoas que estão assistindo a gente aí, né, que a gente tem outras opções se a gente quiser se reinventar com essa crise que a gente passou e está passando ainda, sim, né? Conta para nós um pouquinho, Eliângela, sobre quem é a mulher, a esposa, a mãe. Olha, gente, olha o currículo. Eu falo que nós mulheres somos multitarefas, né? A mulher, esposa, mãe, pedagoga, psicopedagoga, enfim, educadora. Conta um pouquinho pra gente como é que você consegue. Nossa, eu acho que o principal de todos essas funções, né, é ser esposa e mãe, né? No entanto, que a mudança que ocorreu na minha vida, que a gente vai conversar daqui a pouco, foi por conta disso mesmo, da gente precisar dar uma parada, refletir e tomar algumas atitudes. Hoje, né? Você tem 2 crianças. Isso. Sou mãe da Lavínia, que tem 12 anos. Já tá uma mocinha aí, né? Isso. E o Eduardo, que tem 5 aninhos. Que são uma bênção nas nossas vidas, né? E desde muito cedo, eu sempre gostei muito da parte ligada à educação. Uhum. Eu lembro que quando eu ainda estava na escola, no ensino fundamental, eu já ajudava a professora de educação artística na época, a ensaiar teatrinho, ensaiar música, sempre fui muito ligada com isso. Até por conta de crescer numa família cristã, sempre frequentar a igreja, então a gente acaba desenvolvendo bastante, né? Com certeza. E com 18 anos eu já comecei a trabalhar na escola adventista, em Americana, e de lá para cá não saí mais do ambiente escolar. Né? Comecei como professora de música. Eu ia te perguntar agora, né? Como começa a sua história na educação? Isso. Eu comecei como professora de música e aí logo depois auxiliando, sala de aula, assim, já fui bombril dentro da escola, né? A gente já fez de tudo. Depois fui professora, coordenadora, orientadora e os últimos 18 anos eu estive na direção da Escola Adventista aqui em Andradas, né? Que foi uma bênção, foi um crescimento, foi um desafio, né? Foi um desafio. Cheguei aqui em Andradas, a escola tinha passado por uma transição, tinha sido fechada, estava com 14 alunos matriculados. Você chegar numa cidade onde ninguém te conhece, você ter que, vamos dizer assim, reabrir novamente, se apresentar novamente. Eu lembro que eu ligava para os pais, a escola não vai fechar, porque já tinha sido anunciado, né, comunicado que a escola iria fechar. E aí, com as bênçãos de Deus, a escola se manteve aberta e hoje é uma escola reconhecida na cidade, né? E tem referência, né? Sim, com certeza. E fala uma coisa, né? No total, você ficou aí 25 anos dentro do ambiente escolar. 25 anos. 25 anos, né? E o que te fez tomar a decisão de parar tudo, literalmente, sair da escola e mudar completamente o seu dia a dia? Precisa ter coragem, né? Então, faz 7 meses, essa semana faz 7 meses que eu saí da escola. Que eu assinei a minha rescisão. Olha, foi duro assim? Você decidiu de uma hora para outra ou você
pensou, repensou? Então, desde quando a Lavínia nasceu, há 12 anos atrás, isso era algo que me preocupava muito, sempre me preocupou, de deixar meus filhos em casa, né? Mesmo eu sempre tive pessoas muito boas, né? Que ficavam com eles, que cuidavam, babá, pessoas amigas mesmo. Mas eu sempre me culpava muito com essa questão da maternidade. Você sentia ausente? Sim, de eu ter que me dedicar tanto, né, à escola, às outras crianças, filhos das outras pessoas, e eu não ter aquele tempo de, vamos dizer assim, de qualidade até a gente tinha, mas a quantidade, né, Sim. com os meus. Então sempre foi me perturbando isso. E eu acredito que ano passado, acho que até por conta da pandemia mesmo, né, que fez a gente parar um pouco e refletir muitas coisas, rever muitos valores, Com certeza, né? com certeza. Porque querendo ou não, hoje a gente está numa situação assim, eu tô com a pessoa hoje, eu não sei se daqui uma semana eu vou estar, infelizmente. A gente tá assim mesmo. Então eu comecei a rever muita coisa e aí começou a me incomodar mais ainda essa situação. E aí eu decidi realmente parar, dar um tempo, né? E aí foi tudo muito conversado, né? Com a nossa mantenedora, que entendeu, né? Apesar de no início eles não aceitarem muito. Quem que quer perder aí uma pessoa que está há 18 anos à frente da escola e chega no momento que a escola estava praticamente fechando e você levanta a escola, né? Com as bênçãos de Deus, Sim. né? E aí eu expliquei os motivos, né, a situação, que era algo particular mesmo, que eu precisava fazer isso agora, até porque eu estava com uma filha entrando na adolescência, um ainda pequenininho, e eu precisava ter esse tempo com eles. Porque o meu medo era chegar mais para frente, daqui a alguns anos, e eu me arrepender por algo que eu não fiz. E não ver o crescimento das Sim. crianças ali, o dia a dia, né? E aí foi feita aí uma transição, né? Foi tudo muito bem trabalhado, bem conversado, foi feita uma transição. Graças a Deus eu tenho meu marido que me apoia e me apoiou o tempo todo, né? E aí foi isso, foi essa decisão e quando foi em novembro do ano passado, então, nós saímos da escola adventista para ficar realmente em casa. Essa foi a primeira intenção. Decisão de vocês. Ficar em casa, ser mãe e dona de casa. E nessa área, né, que você está atuando agora, que você, depois de 7 meses em casa, dedicando totalmente, né, ao esposo e aos filhos, né? Essa área que você está atuando agora, no que consiste? Então, a psicopedagogia é uma área que atua na intervenção, primeiramente na investigação, né? Depois na avaliação e na intervenção de crianças que tenham demonstrado algum bloqueio, algum momento ali com alguma dificuldade na aprendizagem. Então, a opção de eu estar trabalhando nessa área agora é pelo fato de eu poder estar sendo mãe e sendo profissional ao mesmo tempo. E fazendo aquilo que você gosta, né? Sim, atuando naquilo que eu gosto, naquilo que eu sei fazer, que eu sou formada, porque ali eu posso estar montando o meu horário, né? A princípio estou aí trabalhando 2, 3 vezes na semana, marcando sempre no horário que as crianças estão na escola, os atendimentos. Então facilita e eu posso continuar assim com o meu objetivo, né, de estar em casa e estar também atuando naquilo que eu gosto. Com certeza, acho que isso é mais gostoso, é mais prazeroso, né? Sim. Fazer aquilo que você gosta e no seu tempo, né? Sim. E me fala uma coisa, quando você ficou esses 7 meses em casa, né? Dedicando mais ao lar, tudo, qual foi a reação dos seus filhos? Porque eles te viam um pouco, né? Praticamente à noite. Para eles foi muito bom. Foi muito bom, até porque foi bem no momento ali da pandemia, que eles não estavam tendo aulas presenciais, né? Então, assim, ficamos juntos mesmo. Literalmente. Literalmente, juntos mesmo. Depois de final de semana também, até por conta das igrejas fechadas também, a gente sempre tentava fazer algum passeio, assim, na roça, um piquenique, alguma coisa, para poder estar ali interagindo a família. Então, querendo ou não, foram 7 meses aí de
de aconchego, né? E aprendizado de aconchego, também, aprendizado. Né? A Lavínia, com 12 anos aí, ela não te fazia muitas perguntas, não? Por que, mamãe? Por que a gente fica em casa, né? Porque pra gente foi difícil, né? Porque foi assim, da noite pro dia parou-se tudo, né? Pra criança, para adolescente também isso deve ter sido, afastou das crianças, né? Sim. Eu creio que as crianças durante essa pandemia têm sofrido muito, né? Eu acredito até que seja assim, a faixa etária que foi uma das mais prejudicadas. Eles tiveram, de uma hora para outra, tudo deles foi cortado. Literalmente. Né? Eles tiveram que sair da escola, eles tiveram que perder o convívio com os coleguinhas, não podiam mais ir em festinhas de aniversário, não podiam mais se encontrar nas igrejas. Então, assim, foi algo muito, muito agressivo para as crianças. Né? E a gente entende que a família presente neste momento, até mesmo a escola agora com esse retorno, as igrejas, a sociedade precisa assim estar com um olhar diferenciado para essas crianças, porque elas não vão ser mais as mesmas, né? Igual você falou da Lavínia, a Lavínia é muito ansiosa pelo fato dela ser bem agitada, bem animada. Eu acompanho algumas postagem dela aí, cantando na igreja, que ela ela é uma criança muito feliz. E assim, o ambiente escolar para ela fazia muito bem. Então ela ter ficado esse tempo todo fora, foram momentos de sofrimento para ela mesma. A questão da aula online, apesar da escola estar ali fazendo o possível e o impossível para manter o dia a dia escolar, era diferente. Com certeza. Né? Era diferente. E isso trouxe aí alguns prejuízos, eu creio, se não cognitivo, mas que afetivo trouxe sim para as nossas crianças. E isso aí, com certeza, o seu espaço lá vai ser agora, assim, o ideal, né, para essas crianças estarem procurando um apoio psicológico, né, psicopedagógico também. Elianja, a educação mudou muito, né, com a pandemia, e muito mesmo. Essa semana eu entrevistei uma sobrinha que tem uma escola de língua estrangeira e ela falou que ela acha que pelo menos na área dela não volta mais a ser o normal, porque até o pessoal da terceira idade que fazia presencial e hoje faz online, eles estão optando por online, por continuar online, né? E já foi dado autorização para presencial com um número limitado de pessoas. Você acha que a aprendizagem ou o desenvolvimento das crianças foi afetado devido a essa situação em que estamos vivendo? É o que nós estávamos falando um pouquinho, né? Infelizmente, sim, né? Pode ser que nem todas as crianças, tem algumas crianças que, vamos dizer assim, são mais resilientes, né? A palavra do momento. Mas o fato deles terem perdido, né, esse convívio. Uma outra coisa que a gente percebe, né? É só você entrar aí nos noticiários, no Google, que você vê que os divórcios aumentaram, sim, a violência infantil aumentou durante a pandemia. Sim, a morte de agressão contra os filhos, tem coisa que a gente assiste não querendo acreditar, que quem deveria proteger está tirando a vida, né? Ou seja, essa pandemia mexeu com o emocional, com a saúde mental das pessoas, né? E, infelizmente, a gente acaba refletindo isso nas crianças, nos nossos filhos, né? Então, assim, o fato deles terem ficado esse tempo todo fora da escola. Alguns, infelizmente, na escola pública ainda está fora da escola. Ainda estamos correndo o risco de parar a qualquer momento, a gente sabe disso, né? É igual você acabou de falar essa semana, 5 muitos crianças. casos. E nós tivemos aí também 5 crianças que foram positivadas. Testadas. Então, preocupa, né? Sim. Então, assim, eu creio que as crianças hoje estão, assim, da mesma forma que nós estamos. Esses dias eu até, numa outra entrevista, eu comentei uma frase que eu gosto bastante, que diz assim, que a criança, ela pensa como criança, né? Mas ela sente como adulto. Então, assim, se nós estamos sofrendo, se nós estamos ansiosos, se nós estamos passando por um momento, assim, difícil, as crianças também estão. Eles percebem, né? As crianças também estão. E na fase,
as crianças que já têm algum tipo, já tinham alguma dificuldade de aprendizagem, algum distúrbio de aprendizagem, alguma coisa ali que estava atrapalhando esse período, né, distante da escola ou tendo aulas de uma outra maneira, com certeza pode ter prejudicado sim, né? Então esse é o momento de correr atrás, de buscar ajuda, de pedir uma orientação, sim. E também, né, um outro fato importante aí é que nesse período a criança que ficava, tinha criança que teria o período integral na escola, outros meio período, né? Uhum. E o pai e a mãe estavam trabalhando, né? Nós chegamos numa situação aí que estavam todos dentro de casa, porque fechou-se o comércio. Né? E o estresse com a esposa, o marido e os filhos é inevitável, né? Você ficar de repente dentro da tua casa, não poder sair e tudo, e as crianças viveram, né, aquela situação de ver alguma discussão, impossível não haver, né? E isso tudo aí realmente mexe com o psicológico da criança, né? A criança guarda aquilo ali para a vida, né? A OMS está até já comentando que está para vir aí uma nova pandemia, que é a pandemia da doença mental, né? Eu vi isso, menina, será? Que só Deus, né? Causada por conta dessa quarentena que virou uma super quarentena e nós ainda não saímos dela. Então, assim, nós precisamos nos cuidar para que a gente possa cuidar das nossas crianças. Exatamente. E também nos colocar no lugar do outro, porque o número de suicídios também que a gente tem presenciado em toda a faixa etária é muito grande, né? As pessoas hoje, a gente vê, às vezes a pessoa vai na rede social e fala, cansei, a minha vida para por aqui. Você fica desnorteada, né? Mas escuta, será que essa pessoa vai fazer alguma coisa mesmo, né? Então, o meio social, a internet também, ela veio para ajuda, a gente está aqui falando com o pessoal, mas eu acho que os pais também têm que fazer uma triagem grande, né? Para as crianças saberem o que assistem, com quem elas falam, né? É um risco muito alto hoje. Infelizmente, a tecnologia, o avanço da tecnologia trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita coisa ruim também. Com certeza. Existem hoje os filhos do quarto, né? Existe até um texto que fala sobre isso. Eu As vi crianças que filham só dentro do quarto. Existem crianças, existem adolescentes que transformaram a casa, que deveria ser um lar, numa pensão, né? Que está lá só para comer e para dormir. E os pais não têm ouvido essas crianças, não têm tido tempo, ou não têm tido, assim, um pouquinho dessa atenção para perceber o que está acontecendo com o meu filho. E aí, infelizmente, a hora que percebe, pode ser tarde demais, né? Com certeza. Tem aí uma responsabilidade muito grande, porque a internet acaba, com esses grupos que o pessoal forma, acaba adotando essas crianças, né? E a consequência depois, a gente sabe que a gente também vê depois qual a consequência, né? Nesse caso, de tudo que a gente está conversando aí, não só nós adultos, né? Estamos passando também por momentos difíceis, às vezes a gente também fala, e aí, amanhã, como é que vai ficar? Hoje, a gente não pode fazer plano nenhum. Não. Diante de tudo que a gente vem falando aí, do que você narrou, é importante, então, né, que os pais busquem auxílio profissional, logo no início, que notarem alguma dificuldade na criança. Sim. O que a gente percebe é que muitas vezes a gente vai prorrogando, né, vai deixando para depois algo que é essencial, algo que é prioridade, né? Não só na área da psicopedagogia, como na psicologia, como na fono, às vezes até no pediatra, às vezes as mães deixam de levar no pediatra, né? Tá bem, não tá doente, não precisa levar. Mas tem aquela regra, né? Faz parte da vida, né? Sim, da criança, né? Do adolescente. Então, assim, e às vezes uma pessoa neutra, uma pessoa de fora da família, uma pessoa especializada naquele tema, naquele assunto, que estudou para isso, pode ser que às vezes a criança nem precisa de um tratamento, né? Às vezes pode ser uma conversa que você tem ali com a família, né? Dar algumas orientações. Essa criança precisa de uma rotina, precisa de atenção, incentivo, precisa dos pais mais presentes. Às vezes apenas uma orientação para os pais, a situação já resolve. Com certeza. Né? Mas muitas vezes a gente acaba deixando para depois, né? Vai protelando e vai deixando para depois. E isso pode ser um risco muito alto.
E não precisa, às vezes, também, precisa ser pago. Ah, mas eu não tenho dinheiro e tudo isso é muito caro, tem que pagar sessões, né? Se for levar na psicóloga, na psicopedagoga. Gente, hoje a gente tem aí o YouTube com canais de pessoas capacitadas que trazem aí palestras excelentes, orientações maravilhosas que a gente pode buscar. Existem livros, existem tantas coisas. Porque o que acontece, Rosângela? Para todas as profissões, nós somos ali capacitados, sim, treinados. Para ser pai e mãe, nós não somos. É um aprendizado diário. Nasceu, vocês dois ali e sim, a criança, né? Sim. É o dia e às vezes a gente se sente perdido mesmo. Eu costumo falar, é muito fácil educar os filhos dos outros. Por experiência própria. Né? Porque às vezes tem situações ali, mesmo eu tendo 25 anos de experiência num ambiente escolar, às vezes acontece alguma situação ali que você... E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou resolver? Às vezes a gente dá uma surtada também. Com certeza. Né? Então, assim, as pessoas de fora podem nos auxiliar. Às vezes até, quem sabe, um pastor, um padre, uma amiga, uma pessoa que pode estar orientando essa mãe, né, que está encontrando dificuldade ali na educação dessa criança. As pessoas que trabalham nas escolas também são ali capacitadas. O que não pode é essa família sofrer e deixar essa criança sofrendo sozinha. Então deixar ela de lado como se não fosse uma obrigação da família cuidar. Sim. Até porque eu falo, né, a criança não pede para vir no mundo, né? E a gente tem essa obrigação mesmo de fazer, a mãe e o pai tem que fazer a obrigação de zelar por eles. Então, né? Buscar ajuda é de suma importância. E você deu um conselho legal aí, né, que tem no YouTube e tudo, mas também a gente tem que deixar aquela informação de que fazer uma triagem também do que a criança vai assistir, né? Sim. E talvez os pais também procurarem alguma coisa nesse sentido, né? Aí nós estamos acabando, você estava falando isso daí, a gente vai entrar nesse assunto de novo, até porque ele volta, né? Você fala e a gente acaba voltando no mesmo assunto. Com relação às famílias, né, pós-pandemia. O que podem fazer para não só ajudar as crianças e adolescentes, mas também melhorar o ambiente em casa, tornando-se mais leve e mais feliz? É difícil, né, de repente a gente querer passar uma receita, né, do que os pais podem. Mas depende muito também da gente, né? Sim. O Dudu, o meu filho, geralmente ele tem uma frase que é dele, ele sempre fala assim, às vezes ele está em algum momento ali com a gente, ou fazendo alguma coisa que ele gosta, e ele fala assim, ô, vida boa. É mesmo? E a criança é bem espontânea, né? Com 5 aninhos. E a gente dá risada e tal. E eu estava pensando, né? A vida é boa. Somos nós que complicamos, né? E, infelizmente, hoje nós estamos muito focados na morte. Porque tudo que nos rodeia aí, a gente liga a televisão... A gente via, né, não querendo te cortar, mas se você abrir aí o Instagram, o Facebook, o que seja, era sempre feliz aniversário. Hoje a gente está vendo mais despedida, né? Luto. É uma situação bem sinistra, né? Então, assim, hoje a gente está muito focado na morte. E muitas vezes a gente esquece de olhar para a vida, né? De como viver bem, principalmente viver bem em família, né? Então, eu acredito que muitas vezes nós precisamos parar de olhar para os problemas. Eles existem, é lógico, né? Seria uma utopia falar que não e ignorá-los, né? Sim. E começar a olhar um pouquinho para as promessas, né? Deus é maravilhoso, ele nos deixou aí a sua palavra. Sim. E ali existem inúmeras promessas, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isaías 41:10 diz, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Em Josué fala, ser forte, ser corajoso. Então a gente precisa olhar para essas promessas e acreditar que a nossa família tem jeito sim. Com certeza. Né? Porque hoje as famílias estão assim, desistindo uns dos outros muito facilmente, né? Muito facilmente. E aí no meio de tudo isso tá as crianças, que ficam jogadas para um lado, para o outro, e a gente não pode esquecer disso. Então é parar um pouquinho,
pensar, né, como está o seu estado emocional e não tentar buscar a felicidade está dentro da gente, nós somos capazes de buscar a felicidade desde que Deus esteja junto com a gente. Porque às vezes as pessoas buscam no dinheiro, buscam num casamento, num relacionamento, até mesmo na maternidade, e às vezes nada faz essa pessoa ser feliz. E ali ela vai, né, transmitindo isso ali para as próximas gerações, e isso é um desastre, né? Às vezes vai chegar ali na frente e vai ser um desastre. Com certeza. Então, assim, as famílias têm como dar certo, sim. Só que eu não posso esperar que comece no meu marido, eu não posso esperar que ele mude. A mudança precisa partir de mim. Com certeza. Né? O que eu posso fazer para tornar o ambiente aqui na minha casa, para tornar a minha casa um lar realmente, né? Um lar mais leve, mais agradável, mais feliz, igual você comentou. Porque é possível. Então, assim, eu acredito que é tirar um pouquinho o foco dos problemas e olhar para as promessas, é pedir a orientação de Deus, porque não é fácil educar as crianças, não é fácil. Ainda mais nos dias de hoje. Né? É pedir a orientação de Deus, é ouvir os filhos, né? É ter ali contato afetivo, é olhar nos olhos, é ver o que aquela criança está necessitando, né? É abraço, é beijo, é elogio, é tempo juntos, mesmo aquelas mães que não têm como ficar muito tempo junto porque precisa trabalhar, mas o tempo que tem, ela deve usar com coisas com a criança, porque o que né? acontece hoje, infelizmente, em vários ambientes e na família também, tá cada um com o seu celular, né? As mães chegam em casa cansadas à noite e ali onde tinha que ser um momento ali em família, tá cada um no seu mundo, na sua bolha. Ter pelo menos uma refeição juntos. Sem celular, sem nada, né? Sem nada, isso é muito importante, né? Se não dá para tomar o café da manhã, que seja o almoço ou que seja a janta, mas é um momento ali de descontração, como foi seu dia, o que aconteceu de legal. Eu sempre gosto, a hora que eu vou colocar as crianças para dormir, eu sempre pergunto, o que teve de legal no seu dia hoje? O que foi bom? O que te deixou feliz, né, quando sai da escola? O que te deixou feliz hoje? Em vez daquela pergunta simplesmente, o que aconteceu? O que você fez? Né? A criança se sente mais valorizada e percebe que o pai e a mãe realmente estão preocupados com ele, né? Então ele se sente uma pessoa importante, né? E você querer saber realmente o que o fez feliz e o que... simplesmente só saber como é que foi seu dia, né? Mas infelizmente nem todos pensam assim, né? A gente tem visto aí programas aí, né? Eu já não gosto mais de assistir televisão, canal aberto, porque, nossa, é só tragédia envolvendo família aí que você fica mais... A gente não acredita, mas é fato, tá ali, tá acontecendo, né? E a gente tem que cada vez mais... Eliângela, você abriu esse espaço teu aí, você já está atendendo, o pessoal já está podendo entrar em contato com você? Já você está ali na rua Henrique Graziani? Isso. É na clínica, ali na clínica IMO, fica na esquina ali em frente à assistência, ali na esquina ali perto do Edmundo Vieira. Ah, tá, eu sei já. Ali na clínica da Isadora Marcon. Isso, da Isadora Marcon. E aí nós temos uma sala ali que foi toda montada, toda projetada, bem lúdico, né? Para que as crianças possam se sentir bem ali, que a gente possa fazer o nosso trabalho ali. Você já está atendendo? Já estou atendendo. Qual foi a reação da primeira criança que chegou ali, né, para você começar a direcionar aquela criança ali, não só psicologicamente, mas também, né, na educação? O que você viu? Eles gostam, né, porque é um momento assim, a hora que eles entram, aquela salinha toda decorada, toda enfeitada, com joguinhos, com tapete bonitinho. E só o fato de eu estar ali 50 minutos dedicado exclusivamente para ele... É individual. É individual, né? A criança já se sente especial, já se sente importante. Nossa, com certeza. E qual é a dica, né, que você dá assim, tipo, é todo tipo de criança? Sim, crianças geralmente são crianças que já estão estudando que já estão na escola, na idade escolar. Porém, com essa questão aí da pandemia, muitas mães têm procurado crianças menores da educação infantil
para fazer um estímulo mesmo, né? Por serem crianças que às vezes estão só dentro de casa, às vezes a mãe não tem tempo. Então, você auxiliar ali na estimulação da psicomotricidade, estimulação porque a criança cognitiva. parou de fazer tudo, né? Sim. Em relação à escola, né? Sim. Então, nós estamos também atendendo as crianças mais novinhas, né? E depois as crianças na fase escolar. Nós vamos daqui a pouco passar aí para vocês o endereço, o telefone, direitinho, como é que vocês podem entrar em contato com a Eliângela, mas nós vamos... você quer complementar com alguma coisa? Não, só dizer para as famílias, né, que não existe riqueza maior do que uma família feliz. Então, invista na sua família, cuide dos seus filhos, dê atenção, dê tempo para eles de qualidade, porque vai valer a pena, mesmo sendo difícil, né? É difícil sim, não é fácil, né? Mas foram eles que Deus te deu para você cuidar. E esse é o legado que nós vamos deixar. E a responsabilidade é nossa, né? Sim. Eliângela, eu pergunto para todos que eu entrevisto aqui, né? Porque a gente tá, a Web TV Andradas hoje nasceu com esse propósito mesmo. Trazer pessoas da cidade, sempre num ramo diferente, para a gente estar levando nesse horário aí, né, para as pessoas, como é que os nossos profissionais aqui de Andradas têm capacidade para estar ajudando, se tem área específica para determinado tipo de problema. O que eu pergunto para todos, não deixaria de perguntar para você. O que você aprendeu com a pandemia? Olha... Porque você, eu, todos fomos pegos assim, de surpresa, assim, e eu tive, infelizmente, perdi um primo irmão e passei também por uma fase, para mim marcou muito, que eu fui chamada pelo quartel aqui de Andradas para fazer a despedida de um sargento da PM que faleceu. Foi a primeira vez que eu faço uma reportagem daquele jeito. E ali a gente viu que a família teve que ficar bem longe, caixão fechado, você não sabe nem se é o seu parente que estava ali mesmo. E uma coisa assim, muito triste, porque eu falo isso também com as outras pessoas, o luto faz parte da nossa vida. Todos nós vamos passar por isso um dia, né? Sim. Agora, o difícil, o duro é você não ver e não poder despedir daquela pessoa. Não saber, né, que... Sei lá, eu acho que assim, isso aí mexeu muito comigo e eu aprendi também muita coisa e estou aprendendo. Isso que eu estou fazendo aqui para mim, cada dia é um aprendizado, que você vem, você fala, você conta. Então você não imagina o tanto que isso também tem me ajudado, tenho certeza que tem ajudado quem está nos assistindo, né? E agora eu quero saber o que você tirou para você, para a Eliângela, de positivo e de negativo durante essa pandemia, que a gente está vivendo a pior fase agora, né? Eu acredito, Rosângela, que nas nossas maiores dificuldades podem surgir as melhores oportunidades. E essa pandemia, sem dúvida nenhuma, foi uma das maiores dificuldades, está sendo, que nós estamos vivenciando. E ela veio para mostrar que ninguém, né, está imune a nada. E, então, assim, mas é uma oportunidade da gente se tornar uma pessoa melhor. Da gente dar valor naquilo que realmente importa, né? Para mim, em especial, foi um momento assim, realmente foi um momento de muita mudança, né? Foi um momento de eu parar, refletir e colocar na balança aquilo que eu amava, que era a escola, né? Não vou falar que eu não sofri, ainda sofro até hoje, tem dia que eu ainda choro. É uma vida, né? Sim, com saudade e tudo. Mas colocar na balança aquilo que eu amava e aquilo que eu tinha que amar mais ainda, que era a minha família, né? Então, assim, é o momento da gente parar e refletir que tipo de ser humano eu estou sendo, que tipo de ser humano eu quero deixar para esse mundo, né? Então, essa pandemia, ela precisa fazer uma mudança na nossa vida, com certeza, né? Com certeza. Uma mudança, assim, pensar, puxa vida, Deus me abençoou com várias coisas, né? Nós estamos aqui ainda, enquanto tantas pessoas... com saúde, podendo falar com as pessoas que estão aí nos assistindo. Então, né? assim, a questão da gratidão para nós, para mim, nesse momento dessa pandemia, é algo que está falando muito alto também, né? Você começar a dar valor nas pequenas coisas que às vezes a gente não dava,
né? Pessoas aí sem conseguir respirar, né? Então, assim, a gente precisa realmente parar e pensar que tipo de ser humano eu estou sendo, eu fui, eu quero ser daqui para frente, né? O que eu quero da minha família e colocar Deus em primeiro lugar. Sempre. Sempre. Sempre, né? Sempre. Gente, é esse o objetivo, né, da Web TV Andradas, além de debates que a gente disse que vai trazer aqui sobre legislativo, executivo e outros problemas da cidade, mas a gente vai esperar, né, passar esse período aí, até por conta de espaço aqui. Mas é mais uma entrevistada que a gente trouxe aqui, que nos deu uma bagagem muito gostosa, né, para saber que para tudo realmente tem uma saída e que a gente não pode desistir, pode se reinventar, né? Abrir mão aí de 25 anos de história dentro do meio escolar, não deixou de estar, né? Porque você continua com as crianças. Fala para nós, Eliane, então repete para a gente o endereço que a gente vai pôr embaixo para o pessoal ver, telefone para contato, como é que as pessoas fazem para te contatar? Tá. Hoje está sendo mais pelo WhatsApp mesmo, Tá. né? Então o telefone é 99856-6107. As mães entram em contato ali comigo e eu já retorno no mesmo instante e assim a gente agenda um encontro para a gente poder conversar um pouquinho sobre a criança. E o interessante também, às vezes a pessoa fala, mas é que você falou no início, eu não tenho condições financeiras, você não sabe quanto é, né? E você não sabe o bem que você vai estar fazendo para o seu filho. Você está investindo na capacidade intelectual dele, você está investindo realmente na vida. Então, nada do que uma ligação, uma pessoa passar uma mensagem para você, vocês conversarem e realmente marcar Existe uma avaliação, a pessoa vai e faz uma avaliação primeiro? Sim, primeiro é uma entrevista com a família, né? Com a família toda? A gente chama de anamnese. O ideal seria que fosse com os pais. Mas na maioria das vezes vai só a mãe, né? Mas ali a gente faz aquela anamnese, que é uma entrevista desde a criança ali, desde a gestação, né? Toda a vida da criança escolar, a parte física, tudo, para que a gente possa conhecer e depois trabalhar com essa criança. Começar dali, né? É isso aí, gente. É um espaço gostoso, né? Um papo gostoso e saber que nós temos esse espaço aqui na cidade de Andradas, né? Pela Eniângela Trevisan Barbosa, aí, que pode estar ajudando seus filhos, ajudando você. Eniângela, o Jornal Andradas Hoje, a Web TV Andradas Hoje está à sua disposição, porta aberta. Tem alguma novidade para trazer para a gente aí? O espaço é de vocês. Eu não imagino tanto que isso também acrescenta para nós. Obrigada, eu que agradeço. Estamos aí à disposição das famílias aqui de Andradas e agradeço vocês aqui, né, por esse momento. Foi tranquilo, fiquei tranquila. Ela chegou nervosa. Um outro detalhe, gente. Além dela chegar um pouquinho nervosa, porque ela, né, ia gravar, mas a gente falei, agora tá só a gente, depois o pessoal vai ver. Mas a Inês já chegou com a máscara dela direitinho, tá? A gente também tem as nossas aqui. Vocês que nos acompanham sabem disso. A gente respeita o espaço que nos é exigido pelo Departamento de Saúde, né? E também a gente tem aqui o álcool em gel, terminando aqui, cada um vai estar com a sua máscara e a gente vai estar aí, né? Respeitando o que manda o protocolo. Fico feliz por ter trazido a Eniângela aqui, levar para você um assunto tão gostoso, né? Hoje a gente liga a televisão, hoje a gente é só morte, é só briga política e a gente tem nas mãos poderes, um canal para estar levando coisas boas, interessantes aqui da cidade de Andradas, pessoas que estão aqui para somar com a sua família, né? Para te ajudar e para fazer você ver que a vida vale a pena e que a gente tem saída e tem quem nos ajude. Primeiro Deus, depois nós temos nossos profissionais capacitados que estão aqui para nos orientar. Não é isso? É isso aí. Já foi um prazer enorme. Obrigada de coração e um beijo grande. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser, com mais uma entrevista tão boa como essa que a gente fez agora. Tá? Um abraço.